Ai, ai, e lá vou eu, Gai Gaia, falar de um assunto que vai irritar todo mundo. Eu vou irritar tanto a galera que é fã do Monark quanto a galera que não é fã do Monark. Muito bem, galera, aqui é a Gai Gaia e hoje eu vou falar sobre toda a treta rolando sobre o Monark poder ser despedido após alusão sobre o nazismo, ou melhor, após fala sobre o nazismo, num dos últimos episódios do Flow Podcast. E este vídeo vai ter dois grandes pontos. Um deles vai ser criticando o Monark, que é uma coisa que eu já faço há algum tempo. Já falei algumas coisas, inclusive eu, eu profetizei esse problema. E outro ponto vai ser defendendo ele de uma razão muito simples, em especial da nossa mídia extremamente pronta para atacar todo mundo por pequenos deslizes. Também vamos discutir se o que ele fez foi um pequeno deslize. Como sempre, se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva no meu canal, ligue o sininho, veja na descrição do vídeo os vários links para as minhas outras mídias. Aqui nesse canal eu falo sobre todo o assunto geek, desde séries de anime, filmes, jogos, RPG, até maluquices como esse caso do Monark. Então vamos começar. Primeiro, deixa eu situar a questão. A questão toda foi no Flow Podcast do dia 7, que tava Tabata do Amaral e o Kim Kataguiri. Tanta gente pra chamar, mas enfim, tava duas pessoas, esses dois candidatos. Não, não são candidatos, eles são realmente políticos. O tema era liberdade de expressão. E aí o Monark começou a falar suas já clássicas abobrinhas. Ele fala, a esquerda radical tem muito mais espaço que a direita. Eu acho que o nazista tinha que ter partido nazista reconhecido pela lei. Deus do céu. Tabata respondeu aqui, liberdade de expressão termina onde sua expressão coloca em risco a vida do outro, nada de uma coisa da população judaica, não sei o que. Aqui ele tem, em outra reportagem, bota mais trecho, ele fala até que se alguém quer ser contra judeus, acho que tem o direito de ser. Eu tenho que fazer um vídeo sobre liberdade de expressão. Tem que fazer um vídeo sobre liberdade de expressão, porque esse assunto é muita pataquada que a galera fala. Vamos resumir muito sucintamente aqui, ok? Liberdade de expressão necessita que as pessoas tenham a liberdade de poder se expressar. Quando você defende um ideal que é anti-liberdade de expressão e que pretende atacar outras pessoas, esse ideal não pode ser defendido. Essa é a grande questão de nazismo e ideologias semelhantes. Então, isso é bem resumido, senão eu vou falar meia hora só sobre isso. Mas tem umas exceções. O nazismo não ser defendido como uma prática pública aberta pelas pessoas não quer dizer que nós não possamos falar dele. Nem ideias extremamente erradas não quer dizer que elas não possam ser discutidas. Por exemplo, se você vai estudar antropologia, você vai estudar o racismo científico, que é historicamente uma das correntes antropológicas que dizia que certas raças eram superiores a outras. Isso é necessário de ser estudado porque é importante que nós conheçamos a história e conheçamos por que isso é errado. Mas esse nível de discussão deve ser feito em locais específicos, em coisas específicas, com públicos especificamente direcionados para isso, que tenham conhecimento para poder abordar esse tipo de assunto. E é aí que falha a noção extremamente pueril, limitada do Monark. Tem assuntos, tem coisas que não podem ser debatidas como numa mesa de bar. Necessita de critério, necessita de cuidado, necessita de empatia, necessita de um nível de conhecimento alto e específico. E aí vamos a esse primeiro ponto, que é a minha crítica ao Monark. Depois eu vou pro segundo ponto, que é a minha defesa ao Monark, ok? Porque eu tenho essas duas coisas são importantes serem faladas. Quanto maior o seu poder, maior a sua responsabilidade. É a lógica do Homem-Aranha, que a propósito as pessoas não sabem, mas essa frase do Homem-Aranha vem desde os períodos romanos. Não foi o Homem-Aranha, não foi a Marvel que inventou essa frase. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Isso aí já é velho, muito velho, carinha. Então, essa ideia é bem simples. Se você é uma pessoa influente, rica, poderosa, se você tem poder de mover uma sociedade, você tem que tomar cuidado com o que você faz. Você se torna um farol, você se torna um ícone. Eu vou dar bem rapidamente, eu sempre dou o meu exemplo, o exemplo de mim mesmo. Se você for ver meus vídeos mais antigos,
eu falava muita besteira, porque eu tinha como pretensão de ser aqueles youtubers gritalhões que faziam um monte de baboseira. Com o tempo, e conforme mais inscritos eu fui ganhando, eu mudei. O Gaia com 500 inscritos, com 1000 inscritos, não é o mesmo Gaia com 15 mil inscritos de agora. Porque nós temos que ter responsabilidade pelo nível de alcance que nós temos. E eu sou um youtuber minúsculo. Eu tenho 15 mil inscritos. Ele tem mais de 10 vezes, mais de 100 vezes o que eu tenho. Eles têm 3 milhões, quase 4 milhões de inscritos. Fora o alcance para além do YouTube que eles têm. Essa baboseira que o Monark falou alcançou lá fora, alcançou o âmbito internacional. Ele é um formador de opinião. E o que ele fala pega as pessoas num nível muito cotidiano e muito no âmago, no coração delas. Então é importante perceber o alcance que ele tem e ele tem que ter responsabilidade pelo que ele fala. Já fiz um vídeo há muito tempo exatamente criticando isso. O Flow Podcast ele foi feito para ser uma conversa de bar. O problema é que uma conversa de bar é uma conversa de bar, feita entre poucas pessoas. Você não pode imaginar que essa conversa de bar agora ouvida por milhões de pessoas, vai ter o mesmo nível de critério, de argumentação. Você tem que ter a consciência do quanto de pessoas você está alcançando. E é muita ignorância, é muita puerilidade, é muita ingenuidade ou má fé ou falta de preparo e conhecimento do cara chegar e falar essas besteiras em um nível internacional. Não é aceitável. Da mesma forma, ele não, como quando eles têm, por exemplo, botaram terraplanista para falar. Eles podem chamar essa galera, mas é importante que a defesa do conhecimento científico, da racionalidade, seja passada para todos. Da mesma forma, eu posso ser uma pessoa religiosa, eles podem trazer uma pessoa religiosa, mas a defesa da pluralidade religiosa tem que prevalecer para que não haja, por exemplo, caça às bruxas, caça a religiões. Então ele não poderia dizer, mas eu defendo apenas o cristianismo, ou o islamismo, ou o Hare Krishna. Não. Ele, como um formador de opinião, e como uma pessoa com a influência que ele tem que tomar cuidado com o que ele fala. Não é mais uma conversa de bar. Ele pode fazer ainda uma conversa despretensiosa, mas tem que ter cuidado com os ideais que ele está defendendo. E se ele não tem o conhecimento para defender essas coisas, então não fala, se abstenha de falar. É só isso. E é indefensável. Você dizer defender um partido nazista. Um partido nazista como permitido por lei. Que loucura, meu irmão. Repare. Eu não sou contra discutirmos as premissas, discutirmos essas questões, ou até discutirmos o porquê se poderia ou não ter um partido nazista. É importante discutir para perceber o porquê não se pode ter. Mas você simplesmente defender sem o conhecimento prévio e dos problemas que isso angariaria para as pessoas é uma ingenuidade, é um nível de conhecimento patético que não pode rolar para alguém com o nível de poder, dinheiro e influência que você tem. Tem que tomar um semancol. Quanto mais poderoso você é, menos liberdade você tem, porque você influencia a liberdade dos outros. É uma das minhas críticas a Bolsonaro, a Dilma, a muitos políticos que tomam discursos, por exemplo, muito efusivos, quando você tem que tomar cuidado com o que você fala, porque você não tem mais a liberdade de expressão que você tem tanto, você tinha anteriormente, porque a sua fala não é só sua, entendeu? A grande coisa é que quando você vira uma figura de influência, seja por poder bélico, por poder de influência, por fama, por riqueza, seja pelo que for, sua palavra não é mais só sua, as pessoas vão se depender em você. Sua palavra, na verdade, se torna a palavra de milhares de pessoas e por conta disso, você não pode mais falar de maneira tão aberta e tola como falava anteriormente. Essa é a questão. Se você não quer isso, não seja uma pessoa influente. Riqueza até pode permitir anonimidade, você pode ser bilionário e ficar no seu canto. Ok. Mesmo assim, você tem que tomar cuidado com o que você fala, veja as baboseiras de Elon Musk que ele fala a cada momento. Então, quanto mais poderoso você é,
mas você tem que tomar cuidado com o que você fala. Já fiz um vídeo falando sobre isso, já critiquei o Flow falando sobre isso, e essa é a derrocada final dessa enorme baboseira, que pelo menos talvez tenha caído a ficha. Ponto número 2. E por que isso também é um absurdo como as pessoas estão atacando o Monark. Já falei isso quando eu falei do Cellbit, já falei isso quando eu falei de outros famosos assim da internet, e famosos no geral. Falta a nós empatia, ok? É muito rápido, nós somos muito rápidos de atacar e muito devagar para compreender o que acontece. Estar na internet, ou ser uma figura pública, ou ser um ator, ou ser uma figura política, ou ser uma figura que tens que estar falando toda hora, inclusive professores. Quando você tem como trabalho falar e falar e falar muito, sem edição, sem prévia de edição, apesar de que ele é editado, mas enfim, quando você tem esse trabalho, você irá cometer deslizes. É importante que as pessoas percebam que deslizes são inevitáveis e que nós devemos ter empatia com as pessoas. Desde as baboseiras que Cellbit fala, atacando pessoas pobres, atacando galerinha porque ele é ruim no Tetris, não sei o quê. É importante perceber que na hora do show, na hora da coisa, a gente perde a cabeça. Por melhor que você seja na oratória, por melhor que você seja como demagogo, por melhor que você seja em falar, nós cometemos deslize e nós temos que ter empatia. Isso aí é uma defesa contra, em favor de Monark, de ter um partido nazista no Brasil? Não, não. Não, não é uma defesa do partido nazista. É uma defesa da... É uma defesa da ingenuidade do Monark. Por favor, galera. Ele não é um comentarista político. Ele não é um jornalista formado. Vamos compreender. Não vamos acabar com o cara, destruir o que ele construiu por um deslize desses. Ele tem que abertamente falar: eu sou ignorante, eu não sei do que eu tô falando, me desculpem, não, me falta conhecimento, me falta. Ele tem que abertamente mostrar o quanto ele está errado, e ele está errado nessa situação, o quanto ele está ignorando, o quanto ele não tem a base para discutir em ampla docência e ampla profundidade um assunto tão complexo como liberdade de expressão. E defendendo isso, ele vai mostrar. E é isso, a gente comete deslizes, galera. Novamente, o assunto de liberdade de expressão é um assunto complexo. E só falar disso seria 20 minutos de vídeo só falando sobre esse assunto. Então não vou abordar aqui, eu posso abordar em outro vídeo. Comentem, digam se vocês gostariam que eu abordasse em outro vídeo. Mas o ponto é que não é como o Monark quis defender. É muito pior do que isso, meu irmão. E a grande questão é: abaixem suas tochas, apaguem suas fogueiras, pelo amor dos deuses e de Deus, por favor, menos galera, menos Twitter, menos cultura do cancelamento por qualquer coisa. Nosso mundo está em chamas, está ardendo com vários problemas sérios para vocês quererem destruir tudo que um homem construiu em anos de sua presença e de dedicação, se destruir assim por um deslize desses. Novamente, não tô defendendo necessariamente o discurso do Monark. Eu não tô defendendo nem tão pouco ele enquanto pessoa. Eu não sei como ele é enquanto pessoa, ok? Eu estou defendendo esse critério, essa indústria do espetáculo, essa indústria da fogueira, de querer jogar todo o histórico de uma pessoa fora porque ele cometeu um deslize. Isso é um absurdo. Ele não matou ninguém. Ele não roubou ninguém. Vamos tomar cuidado com o tipo de ações que nós estamos encabeçando, nós estamos reiterando, porque o próximo que pode ser posto na fogueira é você, e por muito menos. Entendeu, galera? Vamos ter consciência, racionalidade, compreender a figura que ele é, compreender o trabalho dele, compreender que é inevitável cometer deslizes, é inevitável cometer erros. Isso, e ter a empatia para compreender isso, e ele tem que ter a compreensão de que ele cometeu esse deslize e que ele tem que melhorar e que ele tem que perceber. Então, é um exercício de empatia dos dois lados, ok? Um exercício de empatia dos dois lados. E aonde a gente chega nisso tudo? Onde é o ponto final? Para mim,
o Flow Podcast, independente de Monark continuar ou não continuar, sair ou não sair, esse cara, ele tem que repensar as coisas. E o Flow Podcast, ele tem que perceber que não é uma conversa de bar. Acabou! Não é uma conversa de bar. Vocês alcançam milhões de pessoas. Vocês têm que tomar cuidado com o que vocês falam. Vocês têm que tomar cuidado com o que vocês falam. E se ele cometer um deslize, ou qualquer um cometer um deslize desse, fala defender o partido nazista no meio do programa, e alguém fala, não, isso é um absurdo, imediatamente tem que falar, pô, me desculpe, e realmente é um absurdo. Perceber isso. Perceber isso. Apenas isso. Eu fiquei abismado com essas coisas, dos dois pontos. Um, que o Monark chegou a falar uma pataquada desse nível, completamente sem noção. E dois, como as pessoas rapidamente vão na jugular do cara. E os dois estão errados. Todos os lados estão errados. E esse é o estado em que nós nos encontramos. A situação em que nós nos encontramos. É sempre importante falar que Gaia, essa pessoa aqui, essa pessoa é um personagem. É sempre importante falar isso. Porque... E é uma escolha muito consciente. Eu, na vida real, eu sou uma pessoa extremamente tímida, não falo assim, não sou espalhafatoso como é assim, não sou uma pessoa muito reservada, muito diferente. Gaigai é um personagem. Um dia eu vou até fazer um vídeo escrevendo a história de Gaigai, que é engraçado. Mas o importante é que você tem que se dosar. Mesmo Gaigai sendo um personagem super gritalhão, espalhafatoso, eu tenho reduzido essa espalhafatosidade ao longo dos anos, porque eu tenho noção de que eu tenho que ter consciência do que eu falo. Tenho que ter consciência. Nós temos que ter consciência. Eu, de fora do personagem, tenho consciência que esse personagem tem que ser, ainda assim, comedido. Eu não posso falar qualquer coisa. Tem 15 mil pessoas que me alcançam. Eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo. Ao mesmo tempo, as pessoas têm que ter a empatia de perceber que Gaia e várias outras pessoas na internet e atores vão cometer deslizes. E tem que haver a empatia sobre isso. Espero que o Flow Podcast ele perceba que não é mais uma conversa de bar e tenha a maturidade de perceber que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E eu espero que o Monark não seja crucificado completamente, perca tudo que ele construiu por isso. Sinceramente, eu espero. É absurdo que estejamos numa situação dessas. E é isso. Ele tem sua culpa, mas ele não merece uma crucificação nesse estado. E é isso, galera. Como sempre, na descrição do vídeo tem os links para as minhas mídias, tem meu servidor. Aqui foi Gaia. Até a próxima, pessoal. Falou.